Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre criação de robôs. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um robô de média móvel do absoluto zero na plataforma MetaTrader 5. Tá? Então, para a gente conseguir executar essa aula, o pressuposto básico é que você já tenha previamente instalado a plataforma MetaTrader 5, que tem uma conta válida numa corretora. Tá? Bem, feito isso, supondo que você já tenha, no caso, o terminal MetaTrader instalado, o primeiro passo que a gente vai ter que dar para a gente conseguir trabalhar e desenvolver esse robô do zero é, no caso, abrir o chamado MetaEditor. Tá? O que é o MetaEditor? MetaEditor é o editor de códigos, digamos assim, de robôs do MetaTrader 5. Tá? Então, aqui no próprio MetaTrader você consegue identificar o botão que abre diretamente o MetaEditor. Tá? Então você clica aqui no MetaEditor e aí você vai abrir o editor, né, um programa separado do MetaTrader 5, digamos assim. Tá? Então a gente vai conseguir ver em paralelo aqui o MetaTrader do lado direito, tá? E o MetaEditor do lado esquerdo, tudo bem? Então, pessoal, apenas para que todo mundo consiga entender, que fique fácil. Tá? Aqui do lado direito eu tenho o MetaTrader que vai executar o robô. Tá? Enquanto que aqui do lado esquerdo eu tenho o quê? Eu tenho o MetaEditor, onde eu vou fazer o quê, pessoal? Onde eu vou escrever o código-fonte do robô, tudo bem? Então no MetaTrader eu executo, no MetaEditor eu escrevo o código-fonte do nosso robô, tá? Então, o primeiro passo então é abrir o MetaEditor, tá? Então, de novo, se você já tem uma conta de MetaTrader numa corretora, agora a gente vai para o MetaEditor, tudo bem? Bem, aqui no MetaEditor, o que a gente vai fazer aqui no MetaEditor, pessoal? Aqui no MetaEditor, o primeiro passo que você vai fazer você vai criar um novo robô. Então aqui no canto esquerdo superior, você tem esse botão novo, né? Então das várias opções que nós temos aqui, né, Expert, Indicador, Script e tudo mais, você escolhe a primeira opção, Expert Advisor, a partir de um modelo, tá? Então a gente vai criar aqui agora um robô bem simples, tá? Um robô de média móvel, porque o intuito realmente é a gente entender como que funciona um robô de média móvel e todo o processo de desenvolvimento, tá? Bem, de novo, eu escrevo o nome, o robô de média móvel, eu clico em avançar, depois eu clico de novo em avançar e por último eu clico em concluir, tá? E com isso, vocês vão ver aqui no caso um esqueleto de código-fonte a partir do qual a gente vai desenvolver o nosso robô de investimentos, ok? Então esse aqui é um esqueleto e nesse esqueleto de código-fonte aqui, nós temos basicamente três funções, tudo bem? Quais são essas três funções? Nós temos a função onInit, ou seja, é aquela função que irá executar códigos ao inicializar o robô de investimentos, tá? Nós temos a função onDayInit, que é aquela função que vai executar códigos ao finalizar o robô, digamos assim, e a principal função, a mais importante de todas, a função onTick. Tá? O que é a função onTick? Ou seja, ao receber dados da corretora, tá? O que o nosso robô faz? Tudo bem? Então, onInit ao inicializar, onDayInit ao terminar o robô e onTick ao receber dados. Tá? Então, digamos que a lógica operacional do nosso robô ela está praticamente toda concentrada dentro de onTick. Tudo bem? Mas, enfim, pessoal, como é que a gente procede para desenvolver um robô de cruzamento de duas médias móveis, tá? Então, a ideia por trás desse nosso robô é justamente desenvolver um robô que vai fazer o seguinte, né? Em termos aqui de estratégia, tá, pessoal? Como a gente está focado no código, né, em desenvolver o robô propriamente dito, então a gente vai realmente desenvolver uma estratégia básica para que todo mundo entenda como é que funciona, tá? Bem, a estratégia de cruzamento de duas médias móveis, perdão, ela consiste no seguinte: nós vamos ter aqui uma média móvel, digamos assim, longa, tá? E a gente vai ter uma média móvel curta. E a nossa estratégia consiste em quê, pessoal? Basicamente, né, quando a média móvel curta, que é a vermelha, ela cruzar a média móvel longa, que é a azul, de baixo para cima, a gente vai fazer o quê? A gente vai emitir um sinal de compra pelo nosso robô. Tá? E o oposto, pessoal, acontece quando a média móvel vermelha, né, ela cruza a média móvel azul de cima para baixo. Tá? Então, de maneira resumida, vamos lá. Aqui nós temos a média móvel longa, né? Então, opa, só um minutinho, objeto errado. Agora sim. Então vamos lá. Aqui nós temos, deixa eu só colocar aqui
um pincel um pouco mais grosso, beleza. Então a média móvel longa, tá? Na situação de alta e na situação de baixa. E aqui ó, a gente vai colocar agora a média móvel curta, né? Então cruzando de cima para baixo e cruzando de baixo para cima, tá? E aqui a gente tem uma explicação rápida do nosso sinal de operação. Então, como é que funciona, pessoal, o nosso sinal de operação? Funciona da seguinte maneira. Quando nós tivermos aqui dois candles consecutivos, né? Então, nesse candle, eu vou numerar os candles para ficar mais fácil, tá? Esse candle aqui, pessoal, é o candle que eu chamo de número 1 e esse candle aqui é o candle que eu chamo de número 2, tá? Então, a ideia básica qual que é, pessoal? No candle número 1, se você reparar bem, pessoal, olha aqui, ó. No candle número 1, a média vermelha, ela está acima da média móvel azul. Tudo bem? Ou seja, a média móvel vermelha, ela é maior do que a média móvel azul. Já no candle número 2, a média móvel vermelha, que é a curta, ela é menor do que a média móvel azul, que é a longa, tá? Então a lógica, digamos assim, de geração de sinal é quando a média móvel curta, né, no período 1, ou seja, um período de tempo atrás, digamos assim, né? Então, vamos colocar assim, quando a curta, um período de tempo atrás, ela for maior, né, do que a longa, também um período de tempo atrás, vamos colocar aqui, né? Alonga também um período de tempo atrás, tá? E, aí no caso, a gente vai utilizar o operador I aqui no caso, né? Ou seja, é uma condição, um operador condicional, né? Ou seja, além dessa condição, nós temos também o quê? Quando a média móvel curta dois períodos de tempo atrás, né? Ela for menor do que a média móvel longa dois períodos de tempo atrás, então a gente vai emitir um sinal de compra, tá? Então essa é a condição para a gente emitir um sinal de compra. Vamos verificar se ela está toda certa, pessoal? Então olha só, só para a gente poder fazer aqui uma verificação rápida, tá? De novo, então quando a curta, um período de tempo atrás, for maior do que a longa, um período de tempo atrás, que é justamente o que nós temos aqui, né? A curta, um período de tempo atrás, maior do que a longa, um período de tempo atrás. Não é isso? E além disso, a gente precisa também do quê? Que a curta, dois períodos de tempo atrás, ela seja o quê? Menor do que a longa de dois períodos de tempo atrás. Então, quando essas duas condições forem satisfeitas, então a gente vai emitir o quê, pessoal? Um sinal de compra na nossa estratégia. Tudo bem? E aí vocês vão ver que programar o oposto disso daí é relativamente simples, tá? Então o que eu queria que vocês entendessem é a base, digamos assim, do processo de geração de sinal desse nosso robô de cruzamento de duas médias móveis, uma curta e uma longa, ok? Feito isso, mão na massa, vamos direto para o código, tá? Bem, aqui no nosso código-fonte, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai utilizar aqui agora, digamos assim, algumas variáveis para a gente poder controlar a execução do nosso robô, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é a gente colocar o que a gente chama de inputs, tá? Ou seja, o que são inputs? Inputs são aquelas variáveis que a gente controla ao longo da execução do nosso robô. Então a gente vai ter nesse robô bem simples apenas 3 inputs, tudo bem? Eu vou colocar aqui o meu lote de operação, por exemplo, 100 ações, tá? Eu vou utilizar também um outro input, perdão, ficou faltando a palavra reservada aqui, input, para indicar que isso aqui é um input controlado pelo usuário, tá? A gente vai utilizar agora um segundo input, que é o período da média móvel curta. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 períodos. Como input, pessoal, a gente vai poder mudar isso aqui a qualquer momento, tudo bem? A gente vai utilizar aqui também o período da média móvel longa. Eu vou utilizar aqui 50 períodos, tudo bem? Então, só recapitulando, isso aqui não é fixo, a gente pode alterar isso aqui a qualquer momento, tá? O que eu estou fazendo é parametrizando de forma, digamos assim, original, né, a média móvel curta, como sendo uma média móvel de 10 períodos, e a média móvel longa, como sendo uma média móvel de 50 períodos. Lembrando que, como isso é um input, tá, a gente pode alterar esse input a qualquer momento, tudo bem? Então, voltando agora aqui para a programação, tá? Então, esses aqui são os 3 únicos inputs desse nosso robô, extremamente simples, tudo bem? Beleza, depois que a gente define quais são os inputs, a gente vai agora para a parte de definição do que a gente chama de variáveis globais, tá? O que são variáveis globais? São variáveis que são
digamos assim, enxergadas ao longo de todo o código-fonte que a gente está escrevendo aqui agora, tá? Então eu posso declarar ela aqui em cima e utilizar ela dentro da função onInit, dentro da função onTheInit, dentro da função onTick, então, que são as 3 funções básicas para a gente desenvolver robôs com a plataforma MetaTrader 5, ok? Então eu vou declarar o seguinte, olha, para a gente poder trabalhar com média móvel, ou na verdade com indicadores na plataforma MetaTrader 5, eu vou ter que colocar o que a gente chama, pessoal, o termo técnico em inglês é handle, tá? Mas trazendo para o português, handle na prática significa o que a gente chama de manipulador. Ou seja, manipulador é como se fosse um objeto onde eu consigo obter os dados de média móvel, tá? Para um determinado ativo na plataforma MetaTrader 5, tá? Então eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui vamos colocar assim, média, não vou colocar média não, vou colocar assim, curta handle, opa, com A, né? Curta handle, vou inicializar como invalid handle, né? Isso aqui já, eventualmente a gente consegue explicar isso aqui no momento futuro, né? Vou colocar aqui agora curta, então vou colocar agora a longa, né? Então longa handle é igual a invalid handle, ou seja, eu tenho aqui 2 variáveis, uma que será o handle, ou seja, o manipulador da média móvel curta. A outra variável vai ser o handle, ou seja, o manipulador da média móvel longa. De novo, manipulador é de onde você consegue obter os dados da média móvel. A gente vai definir esse manipulador já já. Tudo bem? Bem, além dos 2 manipuladores, da média curta e da média longa, a gente vai precisar de 2, digamos assim, arrays, de 2 vetores de dados, tá? O primeiro eu vou chamar de média curta, tá? E o segundo eu vou chamar de média longa. E aí o que seriam, pessoal, esses tais vetores de dados, tá? Vetores de dados em linguagem de programação, na verdade são o quê? Vetores de dados são, digamos assim, deixa eu só colocar aqui. Os vetores, pessoal, são essas sequências de valores para média longa e essas sequências de valores para média curta, digamos assim, tá? Então isso daqui é o que a gente chama de vetor, tá? De novo, uma sequência de valores, tá? E esses valores eles podem ser de que tipo, pessoal? No nosso caso aqui é do tipo double, né? Ou seja, ele pode assumir valores quebrados. Por exemplo, eu posso ter uma média móvel, sei lá, de preços de ações de Petrobras, como por exemplo 27,43, tá? Então o tipo do dado é um tipo double, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai declarar 2 variáveis, né? 2 arrays, digamos assim, né? 2 vetores de dados. Um do tipo double para média móvel curta e outro do tipo double para média móvel longa. Tudo bem? Então aqui no caso a gente vai fazer o que, pessoal? A gente vai utilizar o botão compilar para a gente poder, digamos assim, ver se está tudo direitinho com o nosso código-fonte. Até agora está tudo tranquilo, beleza? Bem, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai, além vamos colocar aqui uma documentaçãozinha para todo mundo poder entender, né? Nós temos aqui os manipuladores dos indicadores de média móvel, tá? Aqui embaixo nós temos o que? Nós temos os vetores de dados dos indicadores de média móvel, tá? Beleza, só para a gente poder ter uma documentação para ficar mais fácil a interpretação. Tá. Fora isso, pessoal, aqui em cima eu vou colocar, para ficar mais fácil a gente utilizar a parte de roteamento no MetaTrader 5. E para quem não sabe, o que é roteamento, pessoal? Roteamento é como a gente manda a ordem para a corretora, tá? Então, para a gente, digamos assim, não entrar muito a fundo nessa parte de envio de ordens do MetaTrader 5, lembrando que é extremamente importante, pessoal, dominar com profundidade a parte de envio de ordens do MetaTrader 5, tá? Mas aqui a gente está querendo dar, digamos assim, uma balizada geral em como funcionam, né, como funciona a criação de robôs na plataforma MetaTrader 5, tá? Então, ao invés de ficar aqui discutindo muito profundamente toda essa parte de roteamento, por mais importante que ela seja, eu vou aqui, pessoal, utilizar nesse nosso robô uma classe padrão disponível na plataforma MetaTrader 5, pessoal, chamada de ctrade, tá? Então essa classe padrão, ela tem, digamos assim, várias funções que facilitam, digamos assim, a vida do desenvolvedor na hora de enviar ordens através da plataforma MetaTrader 5, tá? Então, como é que eu chamo a classe ctrade
dentro do MetaTrader, pessoal. Eu utilizo aqui no caso a palavra reservada include, tá? E aqui no caso, depois de include, eu coloco aqui entre esse sinal aqui que eu vou chamar de sinal de menor e sinal de maior, tá? Então, é da própria linguagem de programação, da MQL5. Eu vou colocar aqui, então, a pasta, né, no caso a pasta trade, e no caso o nome do arquivo trade.mth. Então, enfim, para que todo mundo entenda, né, essa linha de código insere a biblioteca ctrade dentro do meu código-fonte, tá? Então, aqui a gente vai fazer uso da biblioteca padrão chamada de ctrade, tudo bem? Então se eu compilar aqui, pessoal, então beleza, continua tudo compilando até agora, nenhum erro, beleza? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai declarar, tá? Declarar a variável, vamos colocar aqui a variável trade, que faz uso da biblioteca ctrade. Então a gente vai colocar assim, ctrade, trade, beleza? Então, a princípio, a gente vai fazer o quê, pessoal? Nós estamos aqui, olha, declarando uma variável cujo nome é trade, e essa variável cujo nome é trade, ela é o quê, pessoal? Ela é do tipo ctrade. Então, ela faz uso da classe ctrade que a gente incluiu aqui em cima no nosso código-fonte. Tudo bem? Então, poderia escrever logo aqui embaixo, mas enfim. Eu resolvi declarar a variável um pouco mais para baixo, porque ela não deixa de ser também uma variável global. Bem, feito isso, qual é o próximo passo, pessoal? Aqui nós temos apenas as declarações de variáveis, tá? Agora a gente pode ir, digamos assim, para o que interessa. E o que é a parte interessante? Bem, logo aqui dentro de init, o que a gente vai fazer aqui dentro de init, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou utilizar a função arraySetSeries, tá? Para as variáveis média curta true e para as variáveis média longa true também. Aí vocês vão falar, puxa vida, Rodrigo, o que você fez, tá? Bem, arraySetSeries, pessoal, nada mais é do que uma função que inverte a indexação de um vetor na linguagem MQL5. Não entendi nada. Pois bem, fazendo um resumo rápido, pessoal. Vetores, né, em MQL5, né, que, digamos assim, é um dialeto de C++, eles possuem várias, digamos assim, posições, tá? E essas posições, elas possuem numerações, ou seja, números que representam os seus valores, tá? Então, por exemplo, em C++ e também em MQL5, a primeira posição, pessoal, do vetor sempre recebe o número 0. Depois aqui nós temos aqui o número 1, o número 2, o número 3, e essas posições, elas são o quê, pessoal? Elas vão crescendo sequencialmente, tá? Então, nesse nosso vetor aqui com 6 posições, o primeiro elemento à esquerda, ele recebe a numeração 0, tá? Então, isso daqui é o formato padrão, é a indexação padrão da linguagem MQL5. Então, quando eu uso a função arraySetSeries, o que eu faço? Eu pego essa indexação padrão e eu inverto. O que significa inverter, pessoal? Inverter significa que esse mesmo vetor, que antes era indexado da forma que está demonstrado aqui acima, ele vai agora inverter a indexação, e agora o 0, toda vez que a gente utilizar o número 0, a gente se refere sempre ao elemento mais à direita, seguido aqui no caso do número 1, do número 2, do número 3, do número 4 e no caso do número 5. Para que isso? Olha só, como a gente está utilizando, pessoal, no MetaTrader 5 um gráfico, e aqui no caso o nosso gráfico, nós temos aqui o comportamento histórico do preço, a gente sabe que o preço, à medida em que ele avança para a direita, nós estamos tendo sempre a observação mais recente do preço. Então, quando a gente usa a arraySetSeries, a gente está invertendo a indexação para que o número 0 sempre represente a observação mais recente, ou seja, mais atual, tá? Então, o número 0 significa o quê? A última barra disponível. O número 1 significa o quê? A barra imediatamente anterior à barra 0. Que seria o número 2? A barra anterior à barra número 1 e por aí vai, tá? Então, faz sentido a gente sempre fazer essa inversão da indexação de arrays, digamos assim, de vetores na linguagem MQL5, porque no gráfico cartesiano, o 0 sempre representa o quê, pessoal? A observação mais recente.
tudo bem? E se a gente fosse utilizar o esquema antigo, a gente teria que se preocupar para identificar quem seria a observação mais recente, a gente teria até mesmo que saber qual é o tamanho do vetor, são informações adicionais, enfim, aí começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Moral da história, a Reset Series simplifica o acesso à variável do cálculo da média móvel para a gente, tá? Onde o zero sempre é o quê? A média móvel mais recente, né, calculada da barra mais recentemente disponível, tudo bem? Feito isso, a gente vai agora fazer o que, pessoal? A gente vai declarar, né, ou seja, a gente vai declarar não, pessoal, a gente vai chamar, né, enfim, atribuir valores, né, a gente vai atribuir, né, valores para os manipuladores de cálculo de média móvel, tudo bem? De média móvel. E se vocês se lembram, pessoal, nós temos aqui dois nomes, né? Nós temos aqui o curta handle e nós temos aqui o longa handle. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Quem é o manipulador da média móvel curta, tá? O manipulador da média móvel curta, a gente vai definir como sendo igual a IMA. Aí vocês vão falar, puxa vida, IMA, Rodrigo, isso está tudo na documentação, eu estou simplesmente simplificando o processo para vocês, tá? IMA significa o quê, né? Indicator Moving Average, tá? O Meta35, pessoal, tem uma série de indicadores nativos, né? Como vocês estão vendo aqui, tem média móvel, MACD, IFR, estocástico, tem um monte de indicador nativo, mas o nosso problema envolve média móvel. Então, o que eu vou fazer? A minha média móvel curta, o manipulador da média móvel curta vai ser igual aqui, IMA, ou seja, indicador média móvel, calculado sobre o ativo corrente no time frame corrente, né? Qual é o período desse indicador, pessoal? O período da média móvel curta, a gente colocou aqui em cima como sendo input. Então a gente copia período da curta, joga para cá, né? Período da curta. E aí, no caso, qual é o deslocamento da média? É zero, né? Qual é o método dessa média móvel? Eu vou utilizar a média móvel simples, na linguagem MQL5, Mode SMA significa Simple Moving Average, ou seja, média móvel simples, tá? Existe também, pessoal, o Mode EMA, que é média móvel exponencial, suavizada e por aí vai, tá? Mas eu vou, para nosso exemplo aqui, utilizar a média móvel simples, tá? E por fim, está sendo perguntado aqui para a gente o seguinte, olha, para onde você gostaria que fosse, digamos assim, calculado o valor da média móvel? Eu quero que isso aqui seja calculado para o vetor média curta, tudo bem? A mesma coisa aqui para o indicador de média móvel longa, né? Então, o manipulador da média móvel longa será quem? IMA, calculado, né, sobre, no caso, o ativo corrente, symbol, time frame corrente, period, tá? Eu vou copiar aqui de cima o input do período da média móvel longa. Essa média não terá deslocamento, também será do tipo média simples, tá? E aqui no caso eu vou copiar os dados para o vetor média longa. Então, fazendo um resumo, pessoal, sem querer ser muito rápido, mas também não gastando muito tempo, né? Vamos tentar ser o mais preciso aqui possível. De novo, o manipulador longa handle, ou seja, o manipulador da média móvel longa, ele vai ser definido, né, atribuído através da função IMA sobre o ativo corrente, calculado no time frame corrente, com o período definido pelo input, período longa aqui de cima, né, deslocamento zero, tipo da média móvel simples, e os dados serão copiados para esse meu vetor que está aqui embaixo declarado, média longa. Tudo bem? Então, com isso, a gente está fazendo o quê? A gente está atribuindo valores para esses manipuladores. Uma vez atribuídos esses valores, tá? Dentro da função onInit, ou seja, ao inicializar o meu robô, né, defina quem são as minhas médias móveis, a curta e a longa. Basicamente, é isso que está acontecendo. Tudo bem? Então, se eu compilar aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, média curta, média longa. Em algum lugar aqui tem Invalid Array Access. Assim, pessoal, perdão. Eu pulei uma variável aqui que é o tipo do preço, né? Só um minutinho. Aqui eu fiz um errinho básico aqui, né? Price close e não para onde a média móvel vai ser copiada. Perdão. Então, só corrigindo, price close é o tipo de preço que a gente vai utilizar. Então, errinho básico, mas vamos só de novo recapitular. O manipulador da média móvel longa
vai ser calculado através da função IMA no ativo corrente, no time frame corrente, no período definido pelo input aqui de cima, né, no caso 50 períodos, com deslocamento zero. A média móvel vai ser do tipo simples e ela vai ser calculada sobre o preço de fechamento. Lembrando que o MetaTrader ele trabalha com OHLC, né, Open, High, Low, Close. Você consegue calcular a média móvel sobre qualquer um dos preços disponíveis aqui na plataforma MetaTrader 5, tá? Então dá para tirar média móvel do preço de fechamento, média móvel do preço de abertura, enfim, aqui a gente está calculando sobre o preço de fechamento, ok? Então, a princípio já definimos tudo que a gente vai fazer, né, todas as tarefas que iremos fazer aqui dentro da função onInit. A função onInit, pessoal, como o nosso robô ele é muito simples, a gente não vai ter nada aqui na nossa função onInit, tudo bem? E agora sim, vamos direto para o que interessa, tudo bem? Qual vai ser a lógica operacional do meu robô? E de novo, pessoal, a função onTick, tá? Ela vai encapsular, digamos assim, toda a lógica operacional do meu robô, tá? Então, um mecanismo, digamos assim, muito simples de segurança, tá? Um mecanismo muito simples de segurança é fazer uso da função que a gente chama de isNewBar, ou seja, ao invés de você ficar calculando as informações do seu robô tique a tique, ou seja, numa velocidade muito grande, forçando até mesmo a sua máquina para ficar calculando com muita frequência os valores do indicador, né, e verificando a lógica operacional do seu robô, a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai colocar o robô para, digamos assim, executar a nossa lógica operacional uma única vez por barra. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma função chamada isNewBar, que vai fazer o quê? Verificar quando existe uma nova barra. Tá? Então essa função isNewBar, pessoal, também é para facilitar, né? Eu vou copiar aqui os dados da função e, enfim, vocês vão ter acesso a esse código, tá? Então esse código aqui, ele verifica o seguinte, olha, se nós temos uma nova barra na plataforma MetaTrader 5. Então, se você estiver rodando sua estratégia no time frame de, sei lá, 5 minutos, essa função vai fazer com que o seu código execute de 5 em 5 minutos. Então, se você estiver trabalhando com time frame de 1 hora, então essa função vai fazer o seu código executar a cada hora. De 1 em 1 minuto, essa função vai fazer o seu código executar de 1 em 1 minuto. Então, assim, a cada novo tick, se for uma nova barra, execute a lógica operacional do robô. Basicamente é isso que nós estamos fazendo, tá? Então, a cada novo tick, se for uma nova barra, execute a lógica operacional do robô. E qual é a lógica operacional do robô? Pessoal, a lógica operacional do robô a gente vai dividir em 3 partes básicas, tá? Quais são as 3 partes básicas? A primeira é a parte de obtenção dos dados. Não foi à toa que a gente fez o quê, pessoal? A gente definiu quais são as médias móveis e quem são os manipuladores de média móvel aqui em cima. Porque aqui embaixo, o primeiro passo para a gente desenvolver a nossa lógica operacional é justamente obter os dados para a gente verificar se houve ou não o cruzamento da média móvel, tudo bem? Que é essa situação que a gente falou sobre ela aqui atrás, tá? Então a primeira coisa para eu poder verificar, né, se eu compro ou se eu vendo é justamente fazer o quê? Validar a lógica operacional através dos indicadores de média móvel. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, como que eu obtenho os dados na plataforma MetaTrader 5, pessoal? Para obter os dados, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou utilizar o seguinte, a função copyBuffer, que é uma função da plataforma MetaTrader 5, e eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Chamar essa função 2 vezes, tudo bem? Perdão. Então vamos lá, copyBuffer. Quando eu abro parênteses, vão aparecer aqui os argumentos da função, tá? Então o primeiro argumento é indicator handle, ou seja, qual é o manipulador de indicador que eu quero utilizar aqui agora? Eu vou colocar curta handle, ou seja, eu quero copiar os dados referentes à minha média móvel curta, tudo bem? Eu estou copiando esses dados de onde? Do manipulador curta handle, tá? Vírgula, próximo argumento. Qual é o número do buffer? Tá? 0, ele só tem, na verdade, um buffer, e o 0, em linguagem de programação C++ MQL5, significa o primeiro. Tá? Qual é a posição inicial a partir de onde você quer copiar os dados? Também 0. Tá? E qual é a quantidade de dados que você quer copiar? Pessoal, sempre 3. Tá? Por que 3, pessoal? 3 pelo seguinte, olha,
Para eu poder, no caso, verificar se houve um cruzamento de média móvel, eu só preciso, na verdade, dos últimos 3 candles, né? Do candle 0, que acabou de abrir, digamos assim, que é o candle mais recente, tá? Esse cara eu vou chamar de candle 0, tá? Além do candle 0, eu preciso dos 2 candles imediatamente anteriores a ele, tá? Que são o candle número 1 e número 2. Portanto, qual é a quantidade de indicadores, né, de valores da média móvel que eu vou precisar copiar, pessoal? 3 o tempo todo, tá? Então eu só vou precisar copiar 3 dados de média móvel. Do valor corrente, o 0, do candle anterior 1 e do candle imediatamente anterior a ele, o candle número 2, tá? Então por isso é que aqui, quando ele perguntar o seguinte, olha, quantos dados você quer copiar, que é o count, contagem de dados a serem copiados, 3. E agora sim, pessoal, né, para onde esses dados serão copiados? Para a variável média curta. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Eu posso repetir essa mesma lógica para média móvel longa. Então, copy buffer. Aqui eu vou colocar agora longa handle. Eu quero, no caso, o buffer, né, a opção de número 0, começando pela posição de número 0. Eu quero as 3 últimas posições, né? E eu quero que os dados sejam copiados para a minha variável média longa, ou seja, para o meu vetor média longa. Tudo bem? E aí o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou colocar um mecanismozinho bem simples de segurança aqui pra gente, tá? Int copied, vou colocar aqui copied 1 e aqui int copied 2. Ou seja, aqui eu vou armazenar a quantidade de dados copiados para média móvel curta e a quantidade de dados copiados para média móvel longa. É um mecanismozinho bem rápido de segurança, tá? Então, se copied 1 for igual a 3 e copied 2 também for igual a 3, é sinal de que o MetaTrader ele copiou 3 barras para a média curta, copiou 3 barras para a média longa. Então os dados estão corretos. Se eu tenho certeza que os meus dados estão corretos, eu posso fazer o quê? Trabalhar com a minha função de geração de sinal, assim, sem nenhuma preocupação com relação à qualidade dos dados, tá? Então aqui no caso, vamos colocar o seguinte, né? Se os dados tiverem sido copiados corretamente, tá? Então, se os dados tiverem sido copiados corretamente, então eu procedo, no caso, com a minha lógica operacional, tá? E aí, pessoal, qual é a lógica operacional que eu vou utilizar aqui agora, tá? A lógica é a seguinte, então vamos lá. Eu vou ter que desenvolver aqui agora, rapidamente, a lógica do sinal de compra e a lógica do chamado sinal de venda, ou seja, a hora de comprar e a hora de vender. Como que eu identifico qual é a hora de comprar? A hora de comprar é identificada da seguinte maneira, e a hora de vender também, tá? A hora de comprar é identificada da seguinte maneira na linguagem MQL5 e com as variáveis que a gente está utilizando, tá? Então vamos lá. Se a média curta em um período de tempo atrás for maior que a média longa também em um período de tempo atrás, e ao mesmo tempo a média curta 2 períodos de tempo atrás for menor que a média longa, tá? 2 períodos de tempo atrás, então aqui nós temos um sinal de compra. Tudo bem? E como que é a lógica do sinal de venda, pessoal? A lógica do sinal de venda é igualzinha à lógica da média do sinal de compra. Porém, a gente vai ter que fazer o que? Atentar para a inversão dos sinais. Então, no sinal de venda, a curta 1 é menor que a longa 1 e a curta 2 ela tem que ser maior que a longa 2. Tá? Então, essa é a lógica básica que vocês vão identificar aqui no desenho. Vamos ver se bate, pessoal? Então, deixa eu colocar cada um no seu canto aqui para a gente ver se bate. Olha só. Lógica de compra. Vamos só repassar rapidamente aqui a lógica de compra. Espero que não esteja muito rápido, tá? Se a curta um período de tempo atrás for maior que a longa um período de tempo atrás, estamos falando aqui, ó. Se a curta um período de tempo atrás for maior que a longa também um período de tempo atrás. Essa é a condição, tá? E ao mesmo tempo, né, a curta 2 períodos de tempo atrás for menor que a longa 2 períodos de tempo atrás. Esse aqui, ó, a vermelha, a curta, está abaixo da azul, portanto ela é menor do que a azul 2 períodos de tempo atrás, tá? Então essa é a lógica para a gente poder comprar. E a lógica para poder vender, ela é parecida, né? A curta 2 períodos de tempo atrás, ela é
maior do que a longa e a curta, um período de tempo atrás, ela é menor do que a longa. Tudo bem? Então essa é a regra para a gente poder gerar o nosso sinal de compra e de venda. Tudo bem? E aí o que eu vou fazer, pessoal? Para a gente conseguir enxergar ao longo de todo o código, eu vou colocar o seguinte, ó, bool, uma variável booleana, escrito assim, sinal de compra é igual a falso. Bool, sinal de venda, também é igual a falso. Então, quando que é o sinal de compra? Tá aqui, ó. Nesse caso, o sinal de compra vira verdadeiro. E nesse caso, sinal de venda também vira verdadeiro. Tudo bem? Então aqui eu estou obtendo os dados e não só eu estou obtendo os dados através do copy buffer, mas eu já estou fazendo a verificação da minha lógica operacional de geração de sinal aqui. Tudo bem? Então aqui eu obtenho os dados e gero o sinal. Tá? Bem, feito isso, agora nós temos um outro processozinho que é importante, tá? Eu preciso, pessoal, verificar se estou posicionado, porque isso faz toda a diferença quando a gente está desenvolvendo uma estratégia, tá? Então, qual é a importância de você verificar se você está posicionado, pessoal? Para você verificar se você está posicionado, nós temos apenas, digamos assim, 3 situações básicas. Primeira situação, eu estou zerado. Se eu tiver zerado e eu tiver um sinal de compra, eu compro. Se eu tiver zerado e eu tiver um sinal de venda, eu venda. Como assim zerado, pessoal? Zerado significa sem nenhuma posição em aberto naquele papel. Tá? Agora, se eu não tiver zerado, significa o quê, pessoal? Não zerado significa que eu ou estou comprado ou estou vendido. Tá? Então, não zerado significa ou estou comprado ou estou vendido. E nessa situação em que você está comprado, o que acontece quando, estando comprado, ocorre um sinal de compra? Estando comprado e ocorre um sinal de compra, você vai aumentar a posição? Não, né, pessoal? Então, se você está comprado e ocorre um sinal de compra, você ignora aquele sinal. Porém, se você está comprado e ocorre um sinal de venda, aqui você pode fazer inúmeras coisas. Você pode dobrar a mão, você pode fechar a posição, enfim, você pode fazer inúmeras coisas, tá? A mesma coisa quando você está vendido. Se você está vendido e ocorre um sinal de compra, opa, ou você fecha a posição, ou você vira a mão. Agora, se você está vendido e ocorre um sinal de venda, então você pode ignorar o sinal e não fazer nada, tá? A propósito, aqui nós temos aqui a lógica operacional dos nossos sinais de compra e de venda. Tudo bem? Então, o que a gente vai programar aqui agora, pessoal? O que a gente vai programar aqui agora é essa lógica, digamos assim, de posição. Então, como que a gente programa essa lógica de posição? É isso que eu vou programar aqui agora. Eu vou verificar se eu estou posicionado, tá? Lembrando que é essa lógica de posição que me interessa colocar dentro do código-fonte do meu robô, tá? Então, para a gente poder verificar, eu faço o seguinte, ó. Eu vou colocar 2 variáveis, uma chamada comprado igual a false, né? Ou seja, eu inicializo ela como não comprado, e bool vendido também igual a false. Tá? E aí, pessoal, eu vou utilizar uma função do MetaTrader 5 chamada Position Select. Então, Position Select, se você olhar os argumentos da função, ela só pergunta o seguinte, olha, o único argumento é o symbol, ou seja, o ativo corrente onde você está executando o teu robô. Então, se tiver posição no ativo corrente, agora eu faço a seguinte verificação. Não basta eu verificar que tem uma posição. Eu preciso verificar qual é o tipo da posição. Então aqui eu verifico da seguinte maneira. Se a posição for comprada, então no MetaTrader 5 eu utilizo o seguinte, ó, position get integer. Aí eu venho aqui, ó, position type, né? Ou seja, se o tipo da posição for igual a position type by, ou seja, eu estou virando para o MetaTrader e perguntando, ó, se tiver posição e essa posição for do tipo position type by, eu venho aqui e coloco comprado igual a true, estou comprado. Beleza? Agora eu faço a verificação. Se a posição for vendida, tá? No caso aqui é bem parecido, eu faço como, né? Se position get integer, né? Position type for igual a position type cell, aqui embaixo, eu coloco aqui vendido igual a true. Beleza? Então aqui eu estou verificando se eu estou comprado ou se eu estou vendido. Tudo bem? Agora que a gente já
verificou se tem sinal de compra ou de venda. E nós verificamos se estamos comprados ou vendidos. Pessoal, atenção, tá? Isso daqui só é válido para contas do tipo netting, tá? Isso aqui só é válido, né, quando a sua conta de MetaTrader 5 for do tipo netting, tá? Quando a conta for do tipo hedging, pessoal, o buraco é mais embaixo. Então a gente precisa realmente aí de mais trechos de código para a gente conseguir executar operações em contas do tipo hedge, tá? Então esse é um robô simples para contas netting apenas. Não use esse robô em contas hedge, tá? Então, pessoal, rapidinho a gente vai terminar esse robô. Estamos quase no final. E agora que a gente já fez o básico, né? Eu obtenho os dados da média móvel e verifico se eu estou posicionado ou não. Agora é que a gente vai fazer o quê? A parte de roteamento. Então aqui embaixo a gente vai colocar a chamada lógica de roteamento, tá? Então como que a gente vai fazer essa lógica de roteamento, pessoal? A lógica de roteamento, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então qual é a lógica? Está aqui do lado direito, ó. Se eu estiver zerado, então, como é que eu verifico se eu estou zerado no MetaTrader 5, pessoal, tá? Então, eu preciso agora, ó, verificar se eu estou zerado, não zerado, comprado ou vendido. É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, como que eu verifico se eu estou zerado no MetaTrader 5, tá? Vamos lá, verificando se eu estou zerado. Zerado eu estou quando eu não estiver o quê, pessoal? Nem comprado e nem vendido. Então, se eu não estiver nem comprado e nem vendido, significa o quê? Eu estou zerado. Então, eu venho aqui e marco, condição de zerado cumprida. Beleza? Essa é a condição de zerado. Ou seja, comprado é falso e verdadeiro também é falso. Vendido também é falso, tá? Então, aqui no caso, estou zerado. Ou seja, o else, né, pessoal, para quem sabe o básico de linguagem de programação, if, else, né? Então, se eu estou zerado, né, é uma coisa. O else significa o quê? Eu tenho alguma posição. E o que é esse else, pessoal? Se eu tenho posição, essa posição só pode ser de dois tipos, né? Estou comprado ou estou vendido. Tá? Então aqui, ou estou comprado ou estou vendido. Então, no caso, como que eu verifico que eu estou comprado? Basta pegar aqui e perguntar se eu estiver comprado, ou eu posso colocar ainda um else. Eu vou colocar aqui um if por via das dúvidas, né? Se eu estiver vendido. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente consegue matar essas outras duas situações. Se eu não tiver posição, eu estou zerado. Agora, se eu tiver posicionado, ou eu estou comprado, que é o que está verificado aqui, estou comprado, ou eu estou vendido, que é o que está verificado aqui, estou vendido, né? Então, nesse caso, tá muito rápido, beleza? Eu verifico também quando eu estou não zerado, ou seja, deixa eu colocar um nomezinho melhor aqui, posicionado, beleza? Então, de novo, quando eu estou zerado, eu compro ou vendo. Estando zerado e tendo sinal de compra, eu compro. Estando zerado e tendo sinal de venda, eu vendo. Estando posicionado, né, comprado, sinal de compra eu ignoro. Comprado, sinal de venda, eu viro a mão. Agora, vendido com sinal de compra, eu viro a mão. Vendido com sinal de venda, eu ignoro. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Então vamos lá. Se eu estiver comprado e sinal de compra, eu compro. Então vamos lá. Se, como é que é, pessoal? Sinal de compra, que para quem não lembra, eu defini aqui em cima. Tá? Eu defini aqui em cima. Então aqui embaixo eu verifico, olha, se eu tiver zerado e tiver um sinal de compra, eu vou mandar uma ordem de compra a mercado para a corretora. E como que eu faço para mandar uma ordem de compra a mercado para a corretora? Pessoal, com a biblioteca CTrade, que a gente instanciou aqui em cima, nós chamamos aqui e instanciamos aqui embaixo, ela literalmente leva uma única linha de código para a gente enviar uma ordem para a corretora. Tá? Então o que eu faço, pessoal? Se eu estiver zerado e tiver um sinal de compra, eu venho aqui e coloco assim, trade.buy, olha lá, já é a primeira opção da nossa classe CTrade, né? Trade.buy. Quando eu abro o parênteses, vão aparecer aqui no nosso IDE, na nossa interface de desenvolvimento, já as opções, né? Então aqui qual é o volume que eu desejo operar? Eu vou colocar aqui lote. Ué, mas da onde vem lote, pessoal? Lote, para quem não lembra, é um dos inputs que a gente definiu aqui em cima na linha 16. Lá no começo, a gente definiu qual era o lote. Então, eu vou fazer o quê? Enviar uma ordem de compra de 100 papéis, de 100 ações.
Então eu venho aqui e coloco trade.by lot, vírgula, qual é o ativo? O ativo corrente. Qual é o preço? 0 significa mercado, não vou colocar stop loss, não vou colocar take profit, e no comentário eu vou colocar compra a mercado. Tudo bem? Fecha parênteses, ponto e vírgula, beleza. Quando der um sinal de compra, eu tiver zerado, o robô ele vai mandar uma ordem de compra para a gente. A mercado para a corretora. Vamos lá. E se eu tiver um sinal de venda? Se eu tiver um sinal de venda, é tão fácil quanto. Então vamos lá. O que eu faço aqui, pessoal? Aqui nas condições eu coloco, ó, se sinal de venda, trade.sell, aí eu coloco aqui a mesma coisa, lot, tá? Ativo corrente, symbol, preço, stop loss, take profit 0, comentário, venda a mercado. Beleza? Agora a gente vai fazer as viradas de mão. Como é que ficam as viradas de mão? Então vamos lá. Se eu estiver comprado e estando comprado aparecer um sinal de venda, que é o que a gente marcou aqui, ó, estando comprado aparecer um sinal de venda, eu viro a mão. Como é que eu viro a mão? Trade.sell, né? Ou seja, estou comprado e vou emitir uma ordem de venda. Trade.sell. Qual é o volume, pessoal? Eu vou colocar o dobro do volume, lote vezes 2. Por que o dobro do volume? Porque eu vou, né, vender o lote que eu tenho e vender mais um lote para eu poder fazer o quê? Ficar posicionado na ponta vendida. Ou seja, se você está comprado em 100 papéis, você vai vender 200. E qual é a consequência de vender 200? Você zera aqueles 100 que você estava comprado e abre uma posição vendida em outros 100 papéis. Por isso, lote vezes 2. Tudo bem? Então, isso daqui na prática é o que a gente chama de virada de mão. Tá? Lote vezes 2. Ou seja, você vende o dobro de papéis que você parametriza lá em cima no seu lote. Qual é o ativo? Ativo corrente, preço 0, stop loss 0, take profit 0. E no comentário eu vou colocar o seguinte, ó, virada de mão, entre parênteses, de compra, eu vou para venda. Então agora eu passo a ter o quê? Uma posição vendida, tá? E aqui, pessoal, a mesma coisa. Se eu estou vendido e aparece um sinal de venda, eu ignoro. Mas, se eu estou vendido e aparece um sinal de compra, então, if, né? Aqui, sinal compra, o que eu faço? Trade.buy, aí eu coloco lote vezes 2, né? Estou virando a mão. Ativo, o ativo corrente, symbol, né? Preço é a mercado, não importa, não vou ter stop loss, não vou ter take profit. E no comentário da ordem, eu vou colocar assim, ó, virada de mão. E qual é o comentário aqui? De vendido, eu passo agora a ficar comprado, ou seja, de venda para compra. Senhoras e senhores, se eu compilar, olha que legal, nem um único erro de compilação. Sinal de que o nosso robô está programado todo direitinho. E agora a gente vai fazer o quê? Finalmente a gente vai testar no MetaTrader se o nosso robô funciona. Tá? É óbvio que eu não vou colocar o robô, pessoal, para ele rodar, porque vai demorar um tempinho, mesmo que seja no time frame de 1 minuto, né? Digamos assim, para as operações saírem, tá? Então, ao invés disso, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para exibir o chamado testador de estratégias, tá? Então, quando ele exibe o testador de estratégias, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Aqui no testador de estratégias, deixa eu só pegar o nosso robozinho aqui, pessoal. Cadê ele? O robô de média móvel, né? Então, compilei, tá lá na última versão. Então, eu vou pedir aqui agora, então, para testar o robô de média móvel. Vamos lá. Qual é o papel que eu vou testar, pessoal? Aqui é uma introdução rápida ao testador de estratégias do MetaTrader. Eu vou pedir para executar o meu robô em Petrobras, no time frame de 1 minuto, do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 27 de setembro de 2019. Tudo bem? E aí, qual é o robô que eu estou testando? O robô que eu acabei de desenvolver. O robô média móvel. Tudo bem? E aí o que eu faço, pessoal? Feito isso, eu vou marcar aqui embaixo a opção de testar no modo visual. Tá? Então é importante que você marque aqui embaixo a opção testar no modo visual. Feito isso, basta clicar no botão iniciar aqui no canto direito inferior. Tá? Então quando eu clico em iniciar, o MetaTrader vai abrir um programa novo, e esse programa novo, quem quer, pessoal, já é o testador de estratégias, tá? Aqui em cima, você consegue controlar a velocidade do teste. Então é importante, para você poder entender o que está acontecendo, pessoal, que o teste não tem uma velocidade muito rápida, tá? Você consegue aqui controlar o play, né, pause, stop. Então, assim, vamos dar um play aqui para a gente ver a execução da estratégia e que não seja muito rápido. Olha lá. Aqui nós já temos uma operação. Olha que legal.
A média móvel curta, que é essa vermelha aqui de cima, ela cruzou a média móvel longa, que é essa vermelha aqui de baixo, pessoal, de cima para baixo. Quando ela cruzou de cima para baixo, olha lá o que o nosso robô fez. Ele vendeu 100 papéis. Aqui nós temos uma posição vendida. Tá? E ele ainda deixou o comentário, se você vier aqui nas posições aqui, pessoal, olha aqui, ele deixou o comentário correto que a gente programou, tá vendo? Ó, venda a mercado. Então vamos ver quando é que ele vai fazer a virada de mão. Ele vai fazer a virada de mão agora se a média móvel curta cruzar a longa de baixo para cima. Olha lá, acabou de cruzar e o que aconteceu? Ele fez uma virada de mão, ou seja, você estava vendido e agora está comprado, ou seja, uma virada de mão de venda para compra. Então ele corretamente, ele mandou a ordem, você consegue acompanhar essas ordens aqui no histórico ou na aba negociação, tá? E aí toda vez que cruzar a média, é isso que ele vai fazer, tá? E aí o que acontece? O preço cruza para cima e quanto mais o preço subir, né, pessoal, vou dar uma rápida acelerada, estamos comprados de forma automática nesse robô que a gente desenvolveu para a plataforma MetaTrader 5, tá? Então, assim, só para todo mundo entender, pessoal, que assim, a base do desenvolvimento de robôs é essa, tá? E do jeito que vocês estão vendo aqui no testador de estratégias, eu garanto para vocês que quando vocês colocarem para rodar, então o robô ele vai, de fato, executar automaticamente a operação de compra, a operação de venda para você, tudo bem? E virada de mão, enfim, tudo que você programar no robô. Mas a ideia básica, pessoal, por trás de um robô na plataforma MetaTrader 5 é essa, tá? Bem, eu pausei, tá? Vou diminuir um pouquinho a velocidade aqui para todo mundo ver. Olha, a média móvel no próximo candle provavelmente vai cruzar para baixo. Quando cruzar para baixo, essa operação aqui comprada, que está me dando R$ 139 para 100 ações, ela vai ser encerrada. Na verdade, a gente vai virar a mão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a visualização no próximo candle. Olha lá. Ele fez o quê? Uma virada de mão. Então, é essa operação que a gente comprou aqui embaixo, ele carregou durante toda a média móvel e ele vendeu aqui em cima, dando um lucro aí para a gente na operação, se você olhar aqui no histórico, de R$ 134 por aqueles 100 contratos. Tudo bem? 100 contratos não, 100 ações, perdão. Tudo bem, pessoal? Então essa é a lógica básica, digamos assim, da programação de robôs de investimentos aqui na plataforma MetaTrader 5 com a linguagem MQL5. Tá? Então tem todo, digamos assim, um processo de desenvolvimento. A gente tem alguns elementos básicos aqui que a gente precisa observar. Agora, depois que a gente observar esses elementos básicos, de fato, a lógica operacional básica é essa. Ao obter os dados, verifica qual é a sua posição e implementa a sua lógica de roteamento. Tudo bem? Essa é a lógica básica. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aulinha básica sobre como programar o seu primeiro robô na plataforma